Juliana Lopes. E a Juliana Lopes traz, fazendo um gancho aqui com o assunto também da Débora Bergamasco, que no meio dessa discussão eleitoral, se é mini-reforma, se é PEC, se é PL, no bojo disso tudo, aparecem os militares. A Juliana Lopes apurou que tem alguns parlamentares olhando assim, olha essa discussão de trazer a parada de eleição de militares, se seja da ativa ou militares afastados, isso vai dar uma alongada no debate. É isso que você soube, Juliana? Exatamente, Elisa. Dentro dessa discussão que prevê ali mudanças, né, no Código Eleitoral, tem a possibilidade de uma PEC começar, na verdade, a avançar a tramitação, porque ela já está tramitando há bastante tempo ali no Congresso. Tem uma parte que discute, sim, uma quarentena, na verdade, para os militares. É parecida com aquela proposta que foi apresentada pelo próprio governo, que prevê ali algumas regras para os militares da ativa que desejem se candidatar e até fazer parte do governo, né? Bom, qual que é a discussão dentro do Código Eleitoral? Uma quarentena de 4 anos, que envolve não somente militares, eu separei até aqui, envolve também juízes, membros do Ministério Público, policiais que queiram se candidatar. Qual que é a discussão principal? Quando estava lá na Câmara dos Deputados, tinha ali uma previsão de 5 anos para que essa quarentena realmente acontecesse. Inicialmente não tinha militares, tinha membros do Ministério Público, tinha juízes, e isso tem a ver com quem participou ali da Lava Jato e estava querendo pleitear cargos no governo, inclusive alguns conseguiram, né, como foi o caso de Dallagnol, mas foi incluído esse ponto no texto da questão dos militares. Militares também teriam essa quarentena. E acabou sendo ali diminuído para 4 anos, inicialmente a previsão era de 5 anos, mas o que os parlamentares estão vendo nesse momento? Que esse texto do Código Eleitoral que trata desse ponto específico está mais duro do que aquele que está sendo articulado pelo governo e pelo ministro José Múcio, inclusive. E aí, um desses pontos que vai ser discutido hoje nessa reunião de líderes é exatamente isso. Nesse Código Eleitoral tem várias outras mudanças, como aquela questão, inclusive, que pode ser colocada ali dentro de não ter reeleição, né, de ter o presidente ali um mandato de 5 anos. Mas essa questão dos militares está preocupando porque eles acreditam que tem ali no Código Eleitoral, nesse momento, do jeito que o texto está, uma questão mais dura, né, um bloqueio, uma barreira mais dura do que no texto do ministro José Múcio. Importante a gente ressaltar, tudo isso vai ser discutido hoje na reunião de líderes. A gente está no momento, inclusive, de apresentação de textos. Muitos ajustes vão ser negociados, vão ser feitos, mas nesse momento há um sinal de alerta, especialmente pela oposição, que tem integrantes ali que fazem, né, uma articulação com os militares e não querem ter barreiras tão grandes para que eles possam se candidatar. E tudo isso agora, hein? Pelo menos a previsão, se o pessoal não atrasar, às vezes demora um cadinho mais naquele cafezinho da manhã, para começar agora, às 9 horas da manhã. E uma ressalva, um ponto de atenção importante. Tudo isso que é discutido não valeria para esse ano, na eleição de agora. Eles estão discutindo agora, mas é para valer então na outra eleição. E se você acha que isso que a Débora trouxe e a Juliana trouxe já é suficiente para causar um baita debate, aguarde a apuração de Basília Rodrigues, porque no meio disso tudo ainda tem a questão sobre ficha limpa, ficha suja, de que maneira essas regras mudariam. E é interessante, tem até uma matéria da Basília Rodrigues, que eu estava aqui, ó, Basília, já lendo toda ela antes, que você questionou, por exemplo, o assunto que diz respeito ao ex-presidente da República, que está inelegível. A regra mudaria, então, em casos semelhantes ao dele, mas aí mudaria, não valeria para ele, valeria só para os próximos? Ai, Basília Rodrigues, salve a minha cabeça, por favor. Então vem aqui, cabeça dele. Olha, gente, muito bom dia para vocês. Maravilhoso. Tudo bem, Elisa, Juliana, Débora, todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. São regras que estão sendo discutidas para frente, né? Algumas já começariam a valer no pleito de 2026 e outras só depois, a partir de 2028, nas eleições municipais em diante, né? Não daria tempo, e até por uma questão de acomodação da política, né? De compreender que agora estão diante de regras novas. Pegando o embalo aí da mini-reforma eleitoral, o destaque que eu trago para vocês é que senadores vão aproveitar essa discussão para se blindar contra a lei da ficha limpa, esclarecer o quanto mesmo de tempo eles podem ficar fora do jogo eleitoral, quanto tempo sem se candidatar e, ao mesmo tempo,
colocar ali uma trava, porque hoje existe uma dúvida, diante de tantas legislações eleitorais, se são 8 anos, 10 anos, 15 anos. A gente vive falando dessa discussão aqui, com inúmeros pedidos de recursos feitos à Justiça, para que esse tempo seja mais bem delineado. Agora, por sugestão do relator, o Marcelo Castro, o Senado vai discutir uma proposta que fixa: a pessoa inelegível não poderá concorrer a 2 eleições. Então, não tem mais dúvidas. São 8 anos ou 2 eleições. Isso permite uma organização, claro, do jogo político e, ao mesmo tempo, atenua a punição para eles, porque há dúvidas sempre se poderão ficar 2 ou mais eleições fora do tabuleiro eleitoral. Eu falei com o relator, o Marcelo Castro, ele que agora, pela manhã, vai apresentar essa proposta do Código Eleitoral aos seus colegas líderes do Senado, e ele me disse: hoje é uma bagunça, não sabe se fica 8, 10 anos inelegível. Tem que ser 8 anos para todos os casos. Não pode ser mais do que isso. Essa é a essência da ficha limpa: ficar 2 pleitos fora das eleições, 2 pleitos fora do jogo. Ele é relator desse Código Eleitoral que faz uma junção, uma consolidação das leis que tratam de eleições. Então, são 7 leis, como ele mesmo explica, 7 leis dentro de um único texto. Dessa maneira, o prazo de inelegibilidade, Elisa, não começaria a contar a partir da condenação. Iria para o dia 1º de janeiro do ano seguinte, ou que tenha relação com as eleições, para encaixar nesse período de 2 eleições. Não seria uma contagem quebrada, como normalmente acontece quando, por exemplo, a pessoa é condenada em setembro. Ela acaba perdendo, né, a proibição de se eleger muito perto das eleições que normalmente ocorrem em outubro. Então, fica sempre essa dúvida: fica uma eleição e meia, uma eleição inelegível? A partir daqui fica 2 eleições inelegível, de acordo com a sugestão que vai ser apresentada pelo relator. Isso tudo precisa ser aprovado no Senado Federal. O texto já passou pela Câmara dos Deputados, agora é a vez do Senado, que, entre muitas ideias, a Juliana falou sobre a quarentena, né, de 4 anos para quem é juiz, policial. Tem mais coisa nesse comboio político de organização das regras eleitorais, que trata do fim da reeleição, o mandato de 5 anos. Aí já é uma outra proposta, uma emenda à Constituição que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, ainda vão conversar para indicar de fato quem vai ser o relator. Essa segunda parte, então, de mandato de 5 anos, fim de reeleição para cargo do Poder Executivo, só começaria a valer depois de 2026.